Boa noite, nossos amigos que estão aguardando aí a nossa live. A gente entrou um pouco mais tarde. Afinal, tem um show do Bon Jovi, né? Então, a cidade está em caos para chegar até Ipanema. Nosso pessoal aqui, nossos irmãos de fé, levaram um certo tempo, né? E a gente sabe aí que o importante é o nosso tema. Então, a gente quer entrar com esse tema com bastante tranquilidade. Hoje, nós estamos abrindo esse espaço e sempre abrimos em todos os momentos que o povo de religião precisa de voz. E vamos falar muito sobre uma mobilização, certo? Essa mobilização é extremamente importante, é uma chamada para o povo que acredita, tem fé ou simpatia pela religião, mas também aqueles que lutam pela liberdade religiosa, portanto não está segmentado à religião de cultura africana, e também está ligado às pessoas que trabalham sobre os direitos humanos. É a liberdade, né, que está prevista no nosso ordenamento jurídico. Então, já vou dar uma boa noite para o pessoal, bem devagarinho aí. O pessoal depois pode reassistir lá no site, pode reassistir no YouTube, né? E participem. A voz é a de vocês e a voz é do povo de matriz africana e é a voz de todo aquele que tem como certeza a prática do seu culto. Então, vou começar pelo Roberto, né, nosso amigo de velhos carnavais. De ficar sempre incomodando nas noites, de ficar conversando com todo mundo. Então, boa noite. Também faz bastante live, né? Estou meio parado, assim, porque como eu estou dando aula, então eu não estou conseguindo ter tempo de fazer nada. Mas a mobilização, tu está dando esse apoio, né, para o pessoal também. Estou participando, assim, foi uma proposta do Pai Thiago do Bará, e desde o início, assim, até pela PL. Estão mexendo, tem alguém mexendo em você. É eu, Pai Roberto, é eu. Estão mexendo. Não é papagaio inspirado, sou eu. Só, é que assim, gente, é só ajuste aí, melhorou. Melhorou. E assim como foi na PL 21, né, um grupo independente, é isso que é fundamental que se diga, independente de partidos, independente de federações, várias terreiras e grupos se unificaram para poder chamar, né, vistos os ocorridos, o que vem acontecendo no Rio de Janeiro, que é grave, eu acho que não nada visto nos últimos anos nesse sentido. Então se unificaram agora justamente por proposta do Pai Thiago, para que a gente possa estar chamando uma nova manifestação, uma nova mobilização de todo o povo de terreiro do Rio Grande do Sul, na verdade se unificando com o povo de terreiro do Brasil. Do Brasil. Eu notei essa mobilização um pouco mais ampla, mas Pai Thiago aí que está à frente dessa mobilização, dia 1º, boa noite. Boa noite, Mãe Viviane. É um trabalho, né? É um trabalho. Essa mobilização ela partiu do seguinte... em conversas com vários zeladores de santo e também em virtude dos acontecimentos que vieram à mídia no Rio de Janeiro, surgiram várias propostas, várias ideias de um levante do povo, né, do povo de Axé. Então, conversando com um ou outro, eu tomei essa iniciativa de criar mobilização, somando com os irmãos, mas fazer essa iniciativa de forma independente. Então, nós não temos um segmento político, nós não temos um segmento só filosófico, é aberto à comunidade afro. E eu falei aqui, porque eu estava aqui divagando na minha cabeça, e o Roberto sabe que a gente divaga muito, né, Roberto? A pessoa que apoia a liberdade de culto num geral, né? Ela pode participar, Thiago? Pode. E é muito importante a presença de todos, os simpatizantes, não só os religiosos, os simpatizantes e outros segmentos também, tá? Porque no caso a mobilização, ela é focada na questão de intolerância, que está muito em evidência no Brasil, tá? E a cada dia afloram mais e mais casos que não estão chegando à mídia ou a própria mídia não divulga, tá? Não existem muitas vezes dados concretos do que está acontecendo. Então, é muito importante essa mobilização vamos tomar para o espaço Rio de Janeiro, 50 mil pessoas. Sim. Então, a gente não pode esperar menos num universo tipo Rio Grande do Sul. Que já tem uma histórica batalha nesse sentido. Lógico, né? Mas a gente também não pode esperar menos, porque em dados oficiais tem pelo menos 65 mil casos de religião. Então, se a gente pegar uma pessoa por casa, seriam já 65 mil pessoas. A gente não pode esperar menos. E não pode simplesmente fazer uma mobilização. A gente tem que lutar por esses direitos, lutar principalmente o respeito e o reconhecimento.
Porque alguns até nos apedrejam como se não fôssemos religião, né? E aí o pai André entra muito nesse assunto, que já é um assunto antropológico e também histórico. Boa noite. Boa noite a todos. Na realidade, eu venho dizendo continuamente que o que aconteceu no Rio de Janeiro é a consequência da omissão, essa mesma omissão que infelizmente acontece aqui no Rio Grande do Sul, e que nós temos que vencer esse paradigma, esse obstáculo. De uma maneira geral, em todo o Brasil, os ataques começam devagar, eles começam de uma maneira dissimulada, até que, em certo momento, como consequência, eles avançam e começam com esse terrorismo, como o Roberto disse, que é crime de terrorismo no Rio de Janeiro. Mas isso é consequência, Iá. Isso é consequência da nossa omissão. Eu acho que não é um terrorismo só no Rio de Janeiro. Eu acho que nós, desde 95, quando somos vigiados de perto, não só pelos poderes públicos, quanto instigados, né, à população. Tu já não acha que aí nós temos uma vertente de terrorismo aqui no Rio Grande do Sul também? Sim. Nós já tivemos ataques aqui no Rio Grande do Sul. Lá na PL 21, nós tivemos uma casa em Alvorada incendiada. Nós tivemos a imagem centenária de Pelotas queimada. Tanto o Roberto como eu fomos ameaçados de morte. Eu tive meus dados pessoais, minha vida pessoal exposta de maneira ilícita, com a participação de uma comissária de polícia, né, pela Luana Michels, né? E eles vêm criando força, né? Por isso que eu acho importante. Hoje, assim, claro, foi uma maneira muito drástica, né? E a globalização aí e as mídias sociais que nós não tínhamos em 95, mas nem no decorrer das grandes manifestações, ela trouxe o Rio de Janeiro como uma agressão e me parece que foi importante. Eles cultivaram esse terrorismo para dizer, olha, se você é casa de religião, você também vai sofrer isso. Mas nós aqui não podemos deixar de ter memória. O pessoal parece que apaga muitas vezes, como se fosse a mobilização de agora, uma novidade, né? E, na verdade, não é novidade. Nós já estamos sofrendo isso há muito tempo. Só na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, nós tivemos lá em 2003 uma PL, nós tivemos em 2015 uma PL e estamos nos encaminhando para outra PL. Porque hoje existem 12 deputados evangélicos que já estão reformulando uma nova PL para cercear novamente nossos direitos. E temos também um vereador, que eu vou citar o nome dele como minha responsabilidade jurídica, que é o vereador Maroni, que está nos imputando falso crime também de abate de cães e gatos de uma maneira criminosa, porque nós não realizamos esse tipo de abate, nós não abatemos cães e gatos, não faz parte da nossa cultura, da nossa liturgia. E ele, de uma maneira criminosa, porque eu duvido que aquelas fotos que ele vem postando no Facebook dele sejam aqui do Rio Grande do Sul. Isso deve ser material que ele deve estar adquirindo do exterior, do exterior. Né? Já aconteceu no caso dele de postar na página materiais do exterior. Que são outras políticas e outras completamente. Culturas, né? Mas o que eu queria falar do Rio de Janeiro, acho que é importante dizer isso. O Rio de Janeiro tem uma particularidade que não é diferente, mas eles estão mais avançados do que nós aqui e de outros estados, que é justamente um projeto de poder de grupos fundamentalistas. O Rio de Janeiro já avançou, não é à toa que Crivella é o prefeito do Rio de Janeiro. Então isso é parte desta política. Para quem não entende, o Crivella tem um segmento religioso? O Crivella é bispo, pastor. Bispo universal da Igreja Universal. Da Igreja Universal. Então, e foi senador, teve toda uma construção. Existe um projeto de poder nesse sentido, que elege vereadores, que elege senadores, que elege governadores e que elege prefeitos. Então tem um projeto todo que no Rio de Janeiro avançou. E, então, esses casos de intolerância que a gente tem encarado no Brasil enquanto terrorismo, porque isso imputa uma pena para essas pessoas de 12 a 30 anos, né, se levada a cabo, e não meramente algumas penas paliativas, cestas básicas, ou algumas outras coisas que intolerância pode gerar, no Rio isso já está passando o limite. Se a gente for pegar Fortaleza, onde teve um pai de santo que foi assassinado, já. Sim, já. Né? Então está circulando pela internet isso e é comprovado de que ele foi vítima disso. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem citado, a gente tem processos de intolerância. Aqui na Zona Sul, eu cito sempre a Mãe Cris do Ossanha, que é um processo que eu estou cuidando,
que ela foi ameaçada com tiros na frente da casa dela por um intolerante evangélico. Então, eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, o processo de intolerância ele é mais perigoso, porque ele é dissimulado. Ele é dissimulado. Ele é dissimulado. O processo está se dando a partir das instituições. Nós estamos tendo o racismo e a intolerância institucional. Então, é que eu acho muito mais perigoso, porque ele está avançando, eles estão tomando conta das instituições e nós estamos cada vez mais perdendo terreno sem nos... A intolerância que nós estamos falando não é só uma intolerância do eu não aceito a tua religião. Está sendo uma intolerância, eu não aceito a pessoa e o credo que você tem em todos os segmentos. Então, se você é batuqueiro, eu não te aceito enquanto ser humano. Enquanto ser humano. Então, você é inferior a mim. Então, esse terrorismo que tu fala de simulado é justamente nisso. Qual a tua fé? Espírita. Não serve para esse cargo. Né? Ou então, tua fé é espírita. Colocando o espírita já para não dizer o batuqueiro, né, gente? Porque o batuque é ou não é uma religião? Né? Nós temos quantas mil casas, tu falaste, Thiago? Oficiais, 65 mil registradas. Registradas, fora o que ainda não estão registradas. Nós somos ou não somos uma religião? Nós somos um culto? André, tu que tem essa pesquisa, precisa ter um código para ser religião? 60 mil casas que fazem práticas de cultura já não caracterizam uma religião? Sim, sim. Na realidade, se nós formos analisar o contexto internacional, nós somos uma religião internacional, uma grande religião, aliás, uma tradição cultural. Nós somos acima da religião, porque a tradição cultural ela abrange não só a religião, como o modus operandi de toda uma nação. E isso eu estou falando internacionalmente. Algumas religiões, ou a própria religião evangélica que nos ataca, ela é só religião. Nós carregamos toda uma tradição milenar de 10.059 anos, que é muito maior. Que abrange um contexto muito maior. Inclusive, nós temos garantias constitucionais e internacionais na ONU, na OEA, na OIT, que nos garante justamente por sermos uma tradição cultural milenar. O que a ONU, dentro de seus códigos, prevê? Que todo um povo que tenha sido deslocado à força, escravizado ou por algum outro motivo, para um determinado país ou lugar, ele tem o direito de preservar os seus costumes. Então, nós temos o direito de preservar nossos costumes, porque nós representamos nações. Inclusive, existe um projeto hoje na Câmara Municipal, pela Afonso Apótima, que prevê que futuramente se faça a relação de cidades coamigas, né? Uhum. E aí tirar um passaporte em conjunto, ter um reconhecimento de uma cidade aqui do Brasil em relação a uma cidade africana. Por que isso? Porque nós temos aqui a nação de Oió, nós temos aqui o Dijeje, nós temos aqui Cabinda, nós temos Jexá, que representam povos situados na África que possuem lá seus reis. Porque tem muita gente que acha que não existe a nossa realeza. Existe sim. O rei de Leifé, o Nifé, é hoje uma das pessoas mais ricas da África, que tem um dos maiores trabalhos sociais, que tem uma das maiores projeções, o de Oió também, o Alafim de Oió Edemi III, por ser uma projeção internacional. Sabe por que eu pergunto? Quando a gente vai à frente, o pessoal que vai à frente das mobilizações, nós temos ataques diretos, inclusive, dizendo que nós não somos uma religião por não termos uma Bíblia. Né? Como se a nossa fosse obrigatório. E, enfim, né? O que é uma Bíblia, na verdade. Né? Então, eu já trouxe isso porque você que está nos assistindo, nosso irmão, nós estamos com 123 pessoas por enquanto conectados, porque a gente entrou um pouquinho mais tarde, mas vou pedir para você compartilhar, avisa aí o filho de santo, avisa o irmão de santo, conecta aqui com a gente, sabe por quê? Porque muitas vezes você é atacado e você não sabe de onde tirar aquela resposta, até porque é um choque. Né? E aí tu nem religião, o que tu pratica nem religião é. Bom, tenho certeza que esta informação que nós estamos aqui compartilhando, nós não estamos ensinando ninguém, nós estamos compartilhando aquilo que nós buscamos como cultura, vai lhe auxiliar no momento de que você vai sofrer essa agressão, essa perseguição, tendo ou não casa de religião, que também é um outro setor. Quando ele falou aqui dos reinados, a gente vê assim,
a mobilização é para o povo africanista. Não significa que são só para os chefes de terreiro ou só para os pais de santo. Exatamente. Se meu pai de santo não for, eu não posso ir. Tenho certeza que o chefe de terreira vai poder liberar o seu filho para ir na mobilização, não acha, Thiago? Não, com certeza. E está sendo muito positiva a resposta dos ilês em geral. Até eu estava comentando com o irmão Roberto agora, pouco antes de chegar. Deslocamento de pessoal de Santo Ângelo com ônibus. Nós estamos tendo resposta de Passo Fundo, Rio Grande, São Jerônimo, Farroupilha, Caxias, Santa Maria. A gente está tendo uma resposta maravilhosa, sabe? Porque a intolerância no interior, e a gente sabe... Gente, é porque assim, eu comento muito nas lives que nós estamos com uma geração muito jovem dentro da religião, né? Nós estamos vendo aí uma reciclagem, pessoal de 17, 18 anos, como se destacando como novos líderes, que eu acho ótimo. Vocês sabem que eu amo juventude, né? E acredito muito no nosso povo jovem, como setor de mudança. E eles não viveram algumas épocas que no interior ainda se vive. Então, a gente não pode cobrar deles comportamentos que eles não conheceram. Eles não conheceram cavalos entrando nos terreiros, né? Muitos não viram o vídeo de Nossa Senhora Aparecida sendo apedrejada e chutada. Não viram. Eram crianças. Então, quando a gente fala isso e parece uma coisa muito surreal, não é. Só que precisa acontecer de novo para eles verem? Já está acontecendo. E já está novamente. O pastor, eu chamo de pastor, não vou chamar de prefeito, porque eu não acredito que ele seja um prefeito, que o prefeito é aquele que deveria governar para todos, né? O pastor Crivella, ele está tentando passar uma emenda que foi barrada judicialmente, mas passou pelo Legislativo Municipal, porque ele tem maioria, que prevê que a Casa de Santo, para poder realizar seus ritos, tenha que pedir uma autorização na prefeitura. Caso essa casa de religião, se passasse a emenda lá no Rio de Janeiro, não tiver essa autorização, a Guarda Municipal, então, está autorizada a fechar por descumprimento de uma lei municipal. Então, vejamos só, isso acontecia onde? Em 1930 a 1950, aonde nós tínhamos uma delegacia de costumes, né? Então, as alorixás tinham que estar lá junto com as prostitutas, com os traficantes, com os cafetões, com todo o pessoal que tivesse algum tipo de... que cometesse algum tipo de... naquela época, que era considerado crime, e a alorixá estava lá. E às vezes ficava... Tu vê a tia Ercília comentar que ela tem seus 88 anos de idade, e ela dizendo que era muito triste, porque tu ia para lá, ficava 8, 12... 16 horas aguardando, então, que o delegado tivesse a boa vontade de autorizar que tu pudesse realizar seu evento. E quem não tinha essa autorização conhecia, como a senhora falou, então, o sabre da Brigada Militar, que é alguma coisa que se escondeu. Nessa minha tese de mestrado, que eu estou escrevendo coisas de negro, eu falo muito que, inclusive, que não houve a colônia africana. Que a historiografia oficial diz, houve campos de concentração. Que a colônia africana é aquilo que nós, por livre e espontânea vontade, criamos. Vamos para trabalhar e construir o seu espaço. O negro escravizado. Ele foi imposto um local. Penalizado. Foi penalizado num local frio, ermo, aonde centenas vieram a óbito. Né? E, então era um campo de concentração. E isso eles não dizem, que a Brigada Militar descia ali do Batalhão de Ferro até a colônia africana, foi colocada ali justamente para vigiar os negros, que era próximo da colônia africana, e houveram vários assassinatos de irmãos e irmãs naquela época. Isso é importante, gente, por isso que aquela questão assim, o currículo de história pode ser reduzido. Já é reduzido, porque isso não é comentado. Então, no momento que a gente fala isso, e eu já tenho aqui o alcance de 10 mil pessoas nos assistindo com áudio, né, porque as transmissões, tem pessoas que assistem sem áudio, estão lá no ônibus, né, ou então aqui, por exemplo, tem um restaurante da Janaína do Mar lá de Torres, que está assistindo ela com áudio, e quem está lá, né, trabalhando está sem áudio, tem essa diferença. Estamos com 10 mil pessoas de alcance com áudio, né, e 128 participando. Até quero dar um abraço para quem está só nos acompanhando. A Mariliane, o Rodrigo Henrique. Rodrigo, eu acho que é quase 21 horas, Rodrigo. Ele não tomou o remedinho dele. A Ângela, né? Arlete, Salete, Márcia, a Delci, a esposa de Jorge Caô,
Aí nós ali, né? Rosângela, Catiane, um abraço. Ione, Jair Aline. Yuri Antuê, tudo bom? Né? Maria Elizabeth, Mena Barreto, Sandra Nara, que está participando aqui da gente também. Quem mais nós temos aqui? A Melissa, Carla Adriana. Boa noite a todos, em especial Mãe Vivi, obrigada pelo carinho. Marcinha, esse pessoal do sábado dando boa noite. Juliana, Cate, Cláudia, a Cris Boulos. Enquanto as religiões insistirem em separar as pessoas pela sua fé, infelizmente teremos essas situações daqueles mais fanáticos. A Manu, boa noite. Vivi Moraes, Ricardo Hernandes, boa noite. Raica, queria dar oi para todo mundo aqui, mas é muita gente. Vamos lá, Rafael. O Rafa Chaves. Eu vou ter que colocar, ele escreveu a linha aberta, posso falar, né? Posso, né? Sou gay, sou doente. Será que posso assistir a live ou vou correndo me internar? Assiste a live, Rafa. Até já combinei com o Roberto. Tô bem mal hoje. Tá mal, não tomou teu gaysice tá tocando, assim, eu não tô me sentindo muito bem. Dia 28 a gente vai ter esse debate aqui, né? Eu quero mandar um beijo para Pablo Vittar. Eu não vou poder estar amanhã no show, fazer show com ela, mas se eu estiver assistindo. Já treinou. Mas eu vou mandar mensagem para não perder o... Guri bem bobo. Daniel de Jesus pede para o Maroni devolver... Eu não posso falar. Vinícius Caneta, desculpe. É que ao vivo assim a gente lê e fala, né? Mas quem está acompanhando está lendo ali, né? Anderson, Alessandra Costa, Carlos, Miguel Bueno, Éder de Oxalá... A união faz a força. É isso aí mesmo. Alabê Júlio de Oxalá. Boa noite. Infelizmente, nossa religião só vai parar de sofrer intolerância quando colocarmos mais gente do axé no poder. Se todos os africanistas nos unissem, nos colocariam até um presidente lá. Com essa quantidade de casas só aqui, eu acredito que sim. Alexandre Luiz, Alisson, Joana Castro, Léo Muniz, Gilmar, Aldrey, o Rafa de novo. O preconceito não é só de fora. Hoje em dia, irmão julga irmão, infelizmente. Sabemos, mas a consciência que vai mudar, né? Eu acho que esse tipo de debate que nós vamos conversando, trazer um pouco da história, isso engrandece e une, porque a gente vê que a gente não está sozinho. Não é só tu que está lá buscando o espaço da tua casa, né, a definição da liberdade de impostos, que tem uma lei especial, que de poder estar vestido com a roupa característica, que tu não está sozinho, que tu não está abrindo uma casa sozinho, que tu não está tocando a tua umbanda sozinho, que não estão apedrejando só a tua casa, que isso hoje, como disse o André, me parece meio institucionalizado e um mecanismo muito grande que já hoje o pessoal já está sentindo mais claro, vamos dizer assim? Na realidade, o processo ele se deu de forma dissimulada em todo o Brasil. E com o tempo ele avançou nos Estados Unidos. No Rio de Janeiro nós tivemos aí como consequência, como resultado, os ataques diretos de terrorismo. Mas como junto com traficantes. Junto com traficantes. Mas como o Babá Roberto falou, isso em Fortaleza, Recife, São Paulo. São Paulo, quer ver um negócio que as pessoas não sabem? São Paulo não existe o ataque direto, mas existe o ataque evangélico através das instituições. Eles têm muitas prefeituras de São Paulo que estão de posse dos prefeitos evangélicos da Igreja Universal. E eu não estou falando de um município, eu estou falando de 20, de 30, de 40 municípios que estão sendo proibidos de sacralizar. Selma Leite, boa noite a todos. Mãe Viviane, bela entrevista, sou do Rio e o barracão que minha irmã frequenta sofreu esse ataque. Parte do barracão foi incendiada. Quer dizer, na verdade, a gente fica sabendo de um caso que se torna viralizado. Mas isso tem sido... São vários. Constantemente acontecendo. E tu falaste assim da questão do traficante. Mas onde é que estão sendo há muito tempo pregada? Pelas igrejas? Porque, na verdade, o que acontece no presídio... Eu só quero 2 pontos que, para mim, é importante. Assim, primeiro, quando fala da questão de tradição. Eu acho que é importante que as pessoas entendam que, ao falar em tradição, óbvio que a religião é o que mais nos move, mas a religião é parte da tradição. As pessoas têm que entender isso. Quando nós estamos falando em religião, nós estamos falando em parte de uma tradição de matriz africana, onde a nossa comida é parte da tradição, onde a vestimenta é parte da tradição, onde a língua iorubá é parte da tradição, onde a religião é parte da tradição. A religião é uma das partes. Ou seja, por isso que o pai André fala, ele fortalece essa discussão. Né? O decreto 6040, que é um decreto que foi aprovado, que fala dos povos tradicionais, que fala da questão da alimentação e outros que nos garante, ele é um decreto que abrange nesse sentido e que fortalece justamente a Constituição quando fala das livres religiões.
Esse é um ponto principal. E quando falava dos traficantes, é óbvio que, quando lá no início eu falei de que há uma construção de poder por trás disso, que está nas prefeituras, que está no Congresso Nacional, não é à toa que a bancada mais corrupta do Congresso Nacional é a bancada evangélica. Basta olhar os denunciados na Lava Jato, todos os denunciados são da bancada evangélica. O bispo Eduardo Cunha, que não sabe, o Eduardo Cunha era Eduardo bispo. Cunha. E assim, e aí, só para encerrar. Confesso, né? Só para encerrar o que eu estou falando, outra coisa é a diminuição da pena, porque tem uma igreja dentro de cada presídio. Exatamente. Os apenados que frequentam a igreja diminui a cada 2 dias um dia da pena. Não me lembro como é que é, porque eu odeio penal. Obrigada. Odeio penal. E não é à toa que outras pessoas, Suzane Richthofen, matou os pais, é pastora. Quem é que mais está lá dentro? Todos se convertem. O casal Nardoni também, né? Casal Nardoni. Mas quer ver um negócio? Conversão. Agora, em 2015, nós, enquanto os anciões de Porto Alegre, alguns anciões de Porto Alegre, junto com a mãe Jane, um pessoal de matriz africana, nós realizamos uma das primeiras rodas contemporâneas dentro do Presídio Central de Porto Alegre. Nós somos convidados, então, por uma das funcionárias da SUSEP, que é a Maria José. E nós fomos lá, realizamos, na época, o major Dagoberto, que era um major devoto de um povo de matriz africana, nos deu livre acesso. Agora que mudou o governo, e infelizmente esse governo tem uma tendência evangélica, né, ou cristã, seja como for, ele proibiu que o povo de matriz africana entre dentro do presídio de matriz do Central de Porto Alegre. Pois é. Só que os evangélicos, eles têm carteirinha, tem igreja lá dentro e entram a hora que quiser, como querem e do jeito que querem. Aí, nós estamos proibidos. Aí dentro de um sistema carcerário falido, né, onde as pessoas são degradadas física e psicologicamente, claro, que tem essa capacidade, claro, de depois mudar. Adriana Tavares, precisamos impor nosso respeito. Esse povinho fala de abate de animais. Sem óculos eu estou sofrendo, Pai Mário chegou aqui. Eu sem óculos. Eu preciso, Pai André, me presta um pouquinho. Na nossa religião, mas aí no Rio Grande do Sul, nenhum deles questiona. Vou voltar. Precisamos impor nosso respeito. Esse povinho fala de abate de animais na nossa religião. Mas aí no Rio Grande do Sul, nenhum deles questiona a morte de milhares de animais no acampamento Farroupilha. Amanhã é 20 de setembro, né? Por mais que fuja da nossa prática religiosa, precisamos, assim como eles, lutar para conseguirmos eleger irmãos suficiente para criar uma bancada de axé. Eu vou lembrando, pessoal, que aqui nós não estamos fazendo campanha política, não é? Totalmente política. Pai Mário? Eu não ia participar nesse primeiro momento do debate, né? Porque até por uma questão de dar mais liberdade aos senhores, como representante da nossa matriz africana. Mas uma das coisas que me bateu, pessoal, em relação até mesmo essa intolerância que está acontecendo, e esse assunto até mesmo sobre os presídios, é uma realidade que nós temos, e nós temos esse direito constitucional também, de ir até os presídios e levar a palavra dos nossos orixás. Por que não a palavra dos nossos orixás? Sim. Porque tem praticantes lá dentro. Exatamente, e muitos Agora, tu imagina em uma cela que são para 4 pessoas, que já tem 25 pessoas, dessas 25, 20 convertidas ao Evangelho e 5 batuqueiros, como é que tu vai professar a tua fé? Eu concordo. Em relação a isso, gravíssima, porque já lá em 2015, nós tivemos lá uma denúncia realizada pelo pessoal de matriz africana, que eles tinham que se omitir. E muitos deles estavam na cela do povo evangélico e aí se omitiam da sua fé para não serem deslocados para outras alas mais perigosas. Eles tinham medo e eles sabiam que se eles falassem que eles eram de matriz africana, que eles com certeza ou seriam colocados em alas mais perigosas ou teriam na própria ala evangélica uma perseguição. Com certeza. E então hoje eles proíbem a nossa entrada lá dentro. Magnus Anala, que é de cultura, ela trabalha com bruxaria, né? Está aqui com a gente, também pela liberdade religiosa, tenho certeza. Pai Beto, Pai Marcelo, Iris. Compartilhem, gente. Simone Paz, Via Benção de Babas presente. Tem um pessoal que escreve em Urubá, vou te deixar para ti, tá, André? Mas deixa eu só dar seguimento, o pessoal vai me compreender. Porque assim, todo esse direito que nós temos, e todo é um direito assistido que nós temos por Constituição, e não podemos deixar a Constituição cair.
E nós temos que manter, através de protesto, como nós estamos falando, nós estamos protestando sobre acusações sendo feitas e intolerâncias sendo feitas contra a nossa raiz africana. Gente, raiz africana, quando a gente fala, não é somente o batuque e o candomblé, certo? Mas nós temos que lembrar do espiritismo também, que vem do negro também, que teve a disponibilidade de nos ensinar o que era mediunidade. Certo? Que antigamente o branco tinha uma incorporação, ele era taxado como louco, internado em sanatórios. Que Isso talvez é seja o próximo passo depois da cura gay. Não. A incorporação vem com a cura espiritual. Aí é que eu quero entrar nesse detalhe por um motivo. Assim, gente, hoje em dia, se nós começarmos, nós africanistas, prestarmos atenção nas pessoas que nos rodeiam e que não são africanistas, e da forma que nós estamos lidando com essas pessoas, nós temos que explicar e dizer para eles o que é o nosso culto. Antigamente tu falava, sou pai de santo, tu era taxado como um leproso. Mas ainda somos em muitos lugares, Pai nem Mário. tanto. Ainda somos. Dentro daquela cultura, junto com aquelas pessoas que não conhecem o que é o culto. Por exemplo, amanhã eu vou fazer uma transmissão do paintball. Eu tenho pessoas de todas as culturas ali, do budista ao crente, ao batuqueiro, e todos me conhecem como Pai Mário. Todos eles me chamam de pai, até Pai André. Eles dizem, o pai chegou, não sei o quê. Né? Por quê? Porque eu tive uma liberdade com eles de sentar com eles e dizer para eles, a tua cultura religiosa, eu não vou contra, mas tu vai ter que entender a minha, para ti não ir contra a minha cultura. E a partir daquele momento eles começaram a compreender. Eu acho que a principal abertura que nós temos que ter, principalmente com essa manifestação que nós vamos fazer, é mostrar para o povo que não é africanista que nós não somos leprosos. E nos dá o direito, porque... E que ninguém é pai de encosto, né? E ninguém é pai de encosto. Exatamente, nem mãe de encosto. Então o que nós temos que levar para o povo? Levar para o povo e entender. Nós temos que protestar, mas também que o povo compreenda o que nós somos. Né? Porque se nós formos ver, perseguição religiosa, ela existiu, existe e sempre vai existir, em todas as culturas. Tanto que nós tivemos guerras sobre a religião, né? Dentro do propriamente Israel, que foi a guerra do cristianismo. Ainda temos, se a gente for ver o Oriente Médio, for ver... Agora lá nos árabes, as guerras religiosas ainda existem, mas a minha maior preocupação, e eu uso muito essa palavra, é a dissimulação. Né? Vocês querem ver o negócio? E a falta, e a nossa omissão enquanto praticante. Quem é que assiste o jornal do Mota? Eu assisto. Pois é, ninguém do povo de matriz africana deveria assistir o Jornal do Mota. Porque, na verdade, os ataques, né, e a gente não fica sabendo. Não, nós temos lá nós temos um bispo Formigoni, nós temos uma janela do bispo Formigoni no meio do Jornal do Mota, falando que ele vai curar a sociedade de todos os males praticados pelos pais de santo e pelas mães de santo de encosto. Nessa hora eu vou pro Fofocalizando. Entendeu? Não, nós tínhamos que simplesmente mostrar pro Mota que a audiência dele vai cair. Porque, querendo ou não, ele é a âncora do jornal. Ele deveria se impor. Como é que ele vai deixar que o bispo Formigoni, né, que o dele está guardado, que nós vamos entrar judicialmente contra ele, entre ao vivo, no horário nobre, nos chamando de mãe de encosto? Pior, ele fez um vídeo, quem é que viu o vídeo que ele fez, que o bispo Formigoni fez? Ele fez um vídeo aonde apareciam os negros escravizados, em situação de escravidão, chegando no Brasil, e aí ele dizendo, a voz de fundo, que todo o mal do Brasil, que todo o mal da sociedade contemporânea tinha chegado com os negros durante a escravidão, com as suas práticas de magia negra. Discurso de ódio, né? Mas aí nós batemos também numa questão... acho que era mais fácil ficar lá daquele lado. É que nós vamos ficar numa questão aí que começa por um princípio. A emissora onde o Mota está é evangélica. Sim. Nós começamos por esse princípio. A emissora é evangélica. Todo direito que é dado para ele ali, eu não estou defendendo o Mota, certo? Nunca conversei com ele, eu acho que uma pessoa que ele tem uma certa inteligência, ele é uma pessoa bem inteligente, bem culto, mas bate naquela bitola do que de nós não termos uma liberdade. Por exemplo, hoje nós estamos fazendo uma live aqui, certo? E outras pessoas também fazem, que nós estamos com mais de 20 mil pessoas agora, certo, conectada. Não estão aqui junto, aqui mostrando ali, participando junto aqui, que aqui tem 123. Paulo, Marta, eu gostaria que tu colocasse aqui
se tu acredita nisso que tu colocou, ou tu está fazendo um senso de humor aqui, porque daí é que a gente escreve, nem sempre... De repente ele quis colocar o que falam e não a opinião dele. Eu gostaria que tu, só deixa mais completasse aqui, por completa pra favor, nós. tá? Então, o que acontece? Nós temos hoje uma live, nosso quadro Fazendo aqui, que tem 20 mil pessoas assistindo. Dessas 20 mil pessoas, ela pode transportar muito mais pessoas. O que nós precisamos? Sair um pouco do anonimato, ok? Nós precisamos sair um pouco da nossa arrogância, da nossa prepotência. Nossa missão. Exato. Vamos lá. Eu bato na tecla da omissão. Quase subindo pra cima de mim aqui. Isso é um discurso maravilhoso. Vou passar aqui. Mas tu vai lá para aquele lado que fica melhor. Vem pra cá. E isso, quer ver? Porque fica o microfone. Regra geral, ele derrubou agora. Você quer ver um negócio? Nós temos que deixar de ser omisso. E aí eu vou explicar o porquê dessa minha alegação. Porque eles têm que mudar tudo agora. Vão mudando. Só não grita pra mim, não. Luciano, Paulo Marta, ainda estou aguardando a tua resposta aqui, por gentileza, para que a gente não faça mau juízo disso. É verdade, porque é uma coisa bem... É uma ofensa... Mas é que também, se eu disser pai de santo, tudo hétero, qual é o problema? Não, mas aqui não é. Tem que ver da maneira como ele quis dizer. É isso que eu estou pedindo. Não, mas eu estou estou respondendo de forma irônica para ele. Lógico. Não, mas quer ver, gente? Vamos lá para a missão. Porque qual é a maior força dos evangélicos? A união deles. Né? Então, se tem um programa lá e muitas vezes união e a organização. Muitas vezes a Globo fez alguns programas mais liberais. O que aconteceu? Os evangélicos simplesmente pararam de assistir. Porque agredia a ideologia evangélica. Eles pararam de assistir e a Globo tirou o programa do ar. Então, quando nós temos lá um âncora importante... e eu entendo que ele não seja o dono, que a Record seja evangélica, mas que ele aceita que aconteça isso, que é um crime, porque o que esse bicho está fazendo é um crime, né? E o pessoal de matriz africana se submete a ver esse programa, é omissão. Porque se todos nós, 65 mil casos, vamos colocar 10 pessoas por cada caso, são 650 mil pessoas, saíssemos do ar e não assistíssemos o programa, eles tiravam o Bispo Formigoni do ar. Eu vou pedir gentilmente, educadamente, porque acredito que nós estamos aqui de uma maneira educada, né? Nenhum de nós aqui estamos agredindo, nem com vocabulário, nem estamos agredindo a religião, estamos expondo os dados. Vou pedir gentilmente que seu Paulo Marta, né? Que pode ser ele mesmo um fake, se exclua da nossa página. Apesar que eu já estou pedindo para a nossa produção banir você da nossa página, porque no momento que você coloca que Pai de Santo é tudo viado, escreveu aqui bicha, e aí o pessoal também já está acompanhando, é que a gente está aqui realmente trazendo uma cultura, trazendo uma história, e ele vem agredindo, e é isso que nós não podemos permitir, né? E o pessoal aqui com muita educação, respondendo para ti, te exclua, bane, porque tu não tem categoria para estar num debate deste nível, certo? Procure ajuda, né? Não, na eu acho que tem que procurar um pouco de ajuda. Na realidade, eu sou Paulo Marta, eu vou sair daqui e vou fazer uma ocorrência por injúria racial contra a vossa pessoa, porque o que ele está fazendo é crime, né? É crime de injúria racial. Ele quis deixar bem claro aqui, né? Que ele está nos agredindo, até porque nós estamos representando aqui muitas vozes da nossa religião. Então, por gentileza, se exclua, vou bani-lo da página, porque vou poupar meus irmãos de fé de ouvir as tuas ofensas, e é contra isso que nós devemos estar no dia 1º de outubro. É contra esse tipo de postura que nós temos que nos reunir no dia 1º de outubro, fazendo parte dessa mobilização, e nós não podemos, como disse aqui o André, como disse o Roberto, né, não podemos silenciar diante de uma ofensa, de uma agressão. Doença. Exatamente. Essa é a verdadeira doença, porque é uma falta de respeito a partir do momento que tu começa a ofender uma pessoa e não quer aprender a escutar. Se tu não quer escutar, te exclui. Simples. Porque a nossa voz não se cala. Nós podemos daqui a 40 minutos terminar o programa aqui, 20 minutos, 10 minutos, não interessa o tempo, mas as nossas vozes não vão nos calar. Sabe por quê? Porque nós vamos sair daqui, vamos para dentro dos nossos terreiros e vamos continuar praticando o nosso culto. Agora, se tu te sente ofendido por nos escutar, o que tu está fazendo? Escutando a nós. E eu gosto de ver que eles trazem para a questão lá que tu falou do início da nossa live, da história lá da Delegacia de Costumes. Né?
E olha só como tu foste infeliz, coitado. Não, ele porque cometeu assim, um crime. ele trouxe ali que pai de santo é não homossexual, bicha, viado, gayzinho, vagabunda, prostituta. Isso foi em 1930. Não, eu, graças a Deus, Nós temos leis. Independente. Nós Graças a temos Deus leis. não, né? Eu sou casado, eu sou hétero, mas se fosse homossexual, eu fui criado por homossexuais. Eu tenho tios meus homossexuais de matriz africana que eu devo muito. Meu aprendizado, e pessoas com postura religiosa, pessoas que fizeram trabalhos sociais maravilhosos. Eu garanto que esse cidadão não deve ter nenhum Ele tipo deve de ter algum trabalho, ou ele mesmo deve ter algum tipo de enrustido, algum tipo de problema dele, né? Que quer descontar nos outros. Bom, mas vamos voltar às nossas omissões. Mas mostra que a gente está numa religião e tradição que não é intolerante. Que não é preconceituosa. Eu só estava vendo aqui uma postagem de uma irmã, tá? Que ela está falando que a culpa é entre nós devido a determinados atos. Mas eu gostaria de falar uma coisa para essa irmã. A Henriqueta? É o comentário da Henriqueta. Isso. Que é o seguinte, o problema que eu vejo como um dos principais é que a gente se inicia na religião, a gente passa anos fazendo obrigação, aprendizado, alguns se aprontam tudo, vão na rua, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou ateu, porque esse é o principal problema que dá abertura também, a gente não se manifestar em relação aos ataques que a gente vem sofrendo. O silêncio é muito triste, né? Esses dias mesmo eu estava conversando com alguns zeladores, amigos meus, tá? E começou eu acho que era conhecido de algum deles, que simplesmente, pai de santo isso, pai de santo aquilo. E aquele pessoal ficou em silêncio, sabe? Como se não fosse com eles. Eu realmente fiquei espantado. Eu me insurgi contra aquilo ali. Mas essa parte de omissão que o pessoal se esconde, tá? Ele se esconde no trabalho, se esconde com o colégio do filho, se esconde de diversas formas. Não anda fardado. Não anda fardado. E eu vejo isso porque eu ando. Fardado é coisa deles que são antiguinhos, que quer dizer que fardado é estar com a roupa religiosa. Tá? O pessoal mais novo que quer usar a farda religiosa. Minha camisa do Inter, por exemplo, tá lá, Mário Oxalá. No paintball que eu jogo, Mário Oxalá. Pai Mário, o senhor sabe que eu ando com a minha roupa, com a minha farda, com a minha roupa de religião no centro, e eu vejo o espanto das pessoas quando eu estou de... Ainda, né? Vejo, as pessoas ficam... Aqui é muito boa a reflexão aqui do merengue de Oxalá. O reflexo dos nossos políticos são o reflexo das pessoas como essa que nos agride. O problema é que eles acham que nós, de matriz africana, somos ignorantes. Pelo contrário, temos advogados, empresários, professores, juízes e assim por diante. Gente, compartilhem a live. Não é por mim, não é pelo Roberto, não é pelo Tiago, não é pelo André, não é pelo Pai Mário. Por vocês. Porque justamente, e aliás, né? Querer chamar pai de santo de gay ou de bicha não está ofendendo, né? Cada um sabe o que é e, enfim, fez o favor, mostrou exatamente aqui numa live o que acontece, não em segredo, em aberto, na nossa sociedade hipócrita. Então, eu acho importante que você compartilhe, porque você vai ver que você não está sozinho, que você tem mais de 60 mil casas, que você tem casas, então, vamos dizer assim, quantos adeptos da religião que sofrem o mesmo preconceito que você. Então, compartilha a live, a gente vai ficar aqui mais tempo, nós temos tempo, porque nós abrimos a voz, abrimos nosso canal, abrimos nosso equipamento, nossos funcionários, em relação a propagar o direito da fé, porque só a fé não está adiantando mais, gente. Posso pedir para o pessoal que está em casa e está assistindo, para que inclusive mande mensagens ali. Alguns já mandaram dizendo que sofreram intolerância, sofreram discriminação, mas que mande relatos ali, porque a gente não tem um relato no Rio Grande do Sul. A Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria de Justiça não tem dados da intolerância no Rio Grande do Sul, e a gente sabe que é alto. Então, quem estiver assistindo, manda, porque de repente esse programa vai servir, inclusive, de exemplo ao governo do Estado. Nós precisamos de um outro detalhe também. Nós precisamos criar coragem e ir até as delegacias para registrar, para ser denunciado. Se nós não denunciarmos, exatamente, se nós não denunciarmos, esses dados não acontecem. Não aparece. Não cria estatística. Não. E nós precisamos, com a nossa palavra de matriz africana, certo? E o povo unido que nós somos, sair daquela situação como nós estamos conversando, sair de nossas casas, deixar nossas vaidades de lado,
Ah, eu não gosto de fulano, eu não gosto de Beltrano, eu não vou até lá. Olha, gente, vai ter muita gente que eu não gosto que vai estar lá e eu vou estar lá. Porque nós estamos em Eu não tenho. um bem maior. Nós precisamos de um bem maior, que é simplesmente falar o que nós somos. Nós não vestimos branco simplesmente por vestir branco. Nós vestimos branco porque nós somos de matriz africana, nós somos de matriz de orixá, nós somos de matriz, eu já estou falando de matriz da Umbanda, matriz do Exu, do Caboclo, do Espiritismo, de todos. Sabe por quê? Nós respeitamos a todos os cultos. A Ângela Bittencourt coloca aqui, nós não estamos generalizando, certo? Nós sabemos quais segmentos evangélicos nos atacam diretamente, nós não somos ignorantes, sabemos o objetivo, que é a força dessas representações de 60 mil casas, por isso que não querem batuqueiro junto. Tá? Não, na realidade, assim, ó, evangélicos, nós tivemos, inclusive, na PL 21, muitos evangélicos nos ajudaram. Nos apoiaram. Nós temos um inimigo declarado hoje, nacionalmente, que é o bispo Edir Macedo da Igreja Universal. A Ângela coloca aqui que tem parentes evangélicos, sabe que ela é batuqueira, respeita e aceita. Também tem aqui o depoimento do Micael Braga, nos dando boa noite. Diz que na família ele é o único batuqueiro e homossexual. Minha mãe é pastora da Igreja Evangélica, uma rica pessoa, nunca me condenou por ser o que sou. Não, verdade, claro, verdade. É o respeito. É o respeito, mas é uma coisa que tem que ficar bem claro para os telespectadores, é que nós temos um inimigo comum, e ele é um inimigo declarado. Ele fez um livro, esse livro, infelizmente, teve lá, pela garantia de livre expressão de direitos autorais, ele ainda existe, que foi feito e criado pelo Edir Macedo, que nos ataca abertamente. Objetivamente. Ele nos ataca abertamente. E ele prega na sua igreja, porque, na realidade, assim, ó, o Pai Mário, e eu já vi outros babalorixás falar isso, em alguns seminários que eu participo, eu falo muito isso. É uma segmentação de mercado. Sim, com a certeza. Crise bateu para todo mundo. Tem um objetivo maior. O objetivo do bispo Edir Macedo é segmentar quem? O povo de matriz africana. Ele quer acessar esse povo e transformar no seu clero, no seu rebanho. Como é que ele vai fazer isso enquanto existir Babalorixá e Alorixá? Não tem como. Então ele tem que nos destruir. E trazer como exemplo de renegar a sua fé. Por isso que os depoimentos têm um valor imprescindível nisso, né? Renega a tua fé, tu vai mostrar que a tua religião não tem valor. E isso é dominação, isso é jogo de estratégia de poder. Mas Isso, desculpa, Roberto, mas isso é uma estratégia usada milenar também. Eu falo milenar, que se nós formos ver, ontem eu e Viviane estávamos assistindo um filme que se chama Silêncio, que ele fala sobre a catequese do povo japonês através dos jesuítas. Então, o que aconteceu? Foi calado a Igreja Católica lá. Nós temos uma união junto com o catolicismo de respeito milenar. Né? Desde o começo que o negro foi catequizado, ele foi catequizado, mas também disse, a minha religião é essa e vou continuar fazendo e cultuando o meu culto. Agora, o que nós não podemos... Mas ele foi obrigado ao sincretismo. Foi obrigado ao sincretismo, exatamente. Ele foi porque nós somos adaptáveis. Nós temos que parar de se adaptar e nós precisamos abrir a nossa boca e dizer, só um pouquinho, eu tenho direito, porque vem a eleição agora, nós não temos um candidato de consenso, vai ser muito difícil de nós termos um candidato de consenso. Se é que vamos ter candidato, né? Mas nós podemos, quando formos à urna, olhar bem para quem a gente vai votar. Nós não temos que falar política, sim, nós precisamos falar política hoje também, por um claro motivo. Congresso, a maioria dele é evangélico. Queria falar, Roberto. Eu queria dizer porque a gente tem que partir da questão da intolerância religiosa, que eu já estou tratando como terrorismo e não só intolerância, um corte racial também, né? E aí eu quero dar uma resposta muito transparente a algumas pessoas. Ter um entendimento de que a intolerância religiosa que sofre o povo de matriz africana, que é diferente, porque o israelita não sofre o mesmo preconceito, não sofre esse tipo de preconceito. Ter esse entendimento não me tira, e por ser branco, não me tira o direito de lutar contra a intolerância religiosa do povo de matriz africana. Eu vou lutar pelo meu sagrado da mesma forma que a minha irmã, que é negra na minha terreira, luta. Porque este é o meu direito de lutar pelo meu sagrado. Sem esquecer do corte de classe e do corte racial. Porque o negro sempre foi discriminado, foi obrigado ao sincretismo, foi jogado para a periferia. A própria discussão de casa de religião e de terreiro é um início. Quando se tinha uma terreira é porque tu tinha um espaço
Cada orixá com a sua casa, tu tinha um espaço, uma terreira onde tu enterrava, inclusive, as tuas obrigações, tu tinha todo um espaço para fazer isso. Obviamente, o pai André pode falar melhor do que eu sobre isso, obviamente, com o passar dos anos e com essa construção e com a jogada do negro para a periferia, começaram a ficar em casas, em espaços menores. O que aconteceu? E isso é uma coisa muito importante. Tu vê, e aí nós temos que vencer, inclusive, nacionalmente, o próprio preconceito que existe entre nós. Então, tu vê muitas vezes o candomblé dizer que não existe roça no Rio Grande do Sul. Verdade, não existe roça no Rio Grande do Sul. A diferença é que a abolição praticada aqui no estado do Rio Grande do Sul, aliás, a escravidão praticada no estado do Rio Grande do Sul foi a mais violenta. A expectativa de vida aqui era de 2 anos e meio. Em contrapartida, lá no norte, no resto do país, era de 10 a 15 anos. Aqui era considerado prisões penitenciárias de trabalho forçado. O negro, quando fazia alguma coisa errada lá no norte, ele era mandado como castigo para morrer aqui nas Sharks, né? O que as pessoas pouco sabem é que o regime escravocrata aqui foi o que mais matou. E o processo abolicionista aqui foi o pior, porque os próprios abolicionistas eram racistas. Então, nós tivemos aqui leis e nós temos elas todas comprovadas através de documentos obtidos no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, que, por exemplo, praticavam o estupro como limpeza genética. Nós tivemos aqui campo de concentração. Outra coisa, o negro, quando recebeu a abolição aqui no Rio Grande do Sul, ele foi abandonado lá no campo de concentração, sem direito a trabalho. Lá no norte, eles continuaram trabalhando. Quando a metrópole se expande e cresce, eles pegam a colônia africana, que já estava muito bem situada, já tinha passado por todo aquele processo, aquele trauma de vários e centenas de crianças e idosos vieram a óbito pela falta de condições. A metrópole expande, eles simplesmente desterram toda aquela colônia e jogam para Restinga, jogam para Otávio de Souza e para outros locais. Quem ouve e quem lê lá o depoimento da mãe Esther de Iemanjá chora. E isso nós estamos falando lá em 1970, quando houve o grande desterro e a criação da Restinga, 50 e 70. A mãe moça da Oxum, e ali se acaba com as roças gaúchas. E se cria, então, as casas de santo. E aí as pessoas, a nossa omissão, como a mãe falou, a nossa falta de memória, acha que isso aconteceu só no passado. Não, isso vem acontecendo periodicamente. Há pouco tempo... É institucional. É institucional. Há pouco tempo eu ajudei a combater, por exemplo, o desterro da Vila do Salso. Quem é que não conhece a Vila do Salso? Ela é na Restinga, ela está numa região... uma área ambiental há 30 anos. Mas é uma área ambiental, mas ela está há 30 anos naquela área ambiental. E ela 90% da comunidade é negra. Bom, pro azar deles, o Alphaville comprou a fazenda atrás da comunidade. O que aconteceu? A atual prefeitura e a antiga prefeitura se lembraram que aquilo era uma área ambiental e queriam tirar a comunidade dali. Aí houve toda uma articulação para que a comunidade permanecesse no local. Ou seja, nós iríamos ter mais um desterro. Como tivemos lá na Vila Dique, a mesma coisa. A Vila Dique, parte dela estava numa área federal, mas parte da Vila Dique estava numa área particular, cedida pelo proprietário, mas estava sofrendo uma pressão do DEMAB. Eu, enquanto vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Povo Negro, estava lá combatendo isso. Por quê? Porque eles queriam desterrar pelo mesmo motivo. Existia um condomínio de luxo sendo construído e eles não queriam... Especulação imobiliária e dinheiro. E continua acontecendo. E a historiografia, ela não relata isso e não quer relatar. Quantos negros nós vamos ter agora, no dia 20 de setembro, desfilando? Não deveriam. Mas tu não precisa ir muito longe. Quem mora na Independência, no Moinhos de Vento, nessa região, eu moro. Quantos vizinhos e quantas pessoas negros? Não. Falando da tua região que tu mora, olha só. O Diógenes, a Liliane colocou assim pra gente. Belos depoimentos aí, gente. Gente, eu, Liliane, fui numa missão na Igreja do Rosário. Na Igreja Rosário, ela colocou assim: o padre disse para o povo, se libertem dessas pregações, pois nem Jesus Cristo aguentou muito tempo. Tá? Naquele tempo não aguentou seguir tão à risca o que ele mesmo pregava. O que se pregava. O que eles querem dizer com isso?
essa questão. A pregação pode ter. Nós não estamos aqui querendo banir nenhuma cultura religiosa. Nós só queremos aquela questão. Nos respeita. O Silvio diz que é muito importante estarmos unidos, não podemos omitir realmente nossa religião. Sou professor estadual, existe uma lei federal onde deve ser inserido trabalhar a cultura afro. Sabemos disso, né? É a 10.639. Fiz todo o trabalho com professor de história sobre axés de cada orixá, mas tive uma resistência muito forte de alguns alunos da religião evangélica. Reflexo, né? Foi muito constrangedor, mas importantíssimo para ter como prova real que existe sim preconceito para com a nossa cultura religiosa. A resistência e a bitolação de alguns preceitos religiosos me fez refletir sobre a temática e principalmente, aí ele continua aqui. Silvio, só para tu ter uma ideia, eu me encontrei em 2015 com a secretária municipal de educação. Apresentei para ela, enquanto vice-presidente do Conselho Municipal de Direitos do Povo Negro, toda uma legalização da historiografia verdadeira sobre a história do negro, aonde nós falávamos do campo de concentração, aonde nós falávamos então lá do massacre de Porongos, das promessas não cumpridas pelos generais farroupilhas, que além de autorizarem o massacre dos seus soldados negros, também não libertaram as famílias negras dos seus soldados, como haviam prometido se eles guerreassem pelos generais farroupilhas. E a secretária só faltou me correr da Secretaria de Educação, dizendo que ela não ia desconstruir a verdadeira história. Ora, gente, todo esse trabalho, essa pesquisa foi fundamentada com documentos obtidos no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. Aliás, lá nós temos a comprovação que existia candomblé de Angola aqui, mãe. As pessoas estão falando que o candomblé de Angola veio inserido agora em 2015, 2010, a partir do ano 2000. Mentira! Nós comprovamos que o candomblé de Angola esteve e existia já lá em 1930, 1950, onde eles solicitavam para a Câmara Municipal de Vereadores ou para o delegado de polícia autorização para praticar seus costumes. O que aconteceu com esses candomblé, vocês sabem? Eles foram perseguidos e foram os seus praticantes assassinados nos campos de concentração. Como nós vimos agora, né? Como uma nós vimos notícia que tu agora no Rio de falaste, Janeiro. Roberto, do Rio de Janeiro, né? O Fortaleza foi assassinado. Fortaleza foi assassinado. Mas fora os que não são noticiados. No Rio de Janeiro, a perseguição, a destruição e a imposição do não está diferente. Não está diferente. Não tá diferente. Agora, é importante fica à vontade. Desculpe te interromper. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os três. O objetivo, tá? Da pessoa que está lá do outro lado. Qualquer um pode ir nessa manifestação, qualquer um que eu me refiro, aquela pessoa que não é religiosa, ela é simpatizante ou ela quer conhecer e conversar com o povo de religião. senador. Gente, por favor, se forem conversar com uma pessoa que não seja religiosa, não diz assim, a minha casa é melhor que a outra, tá? Por favor, vamos ter essa ética. Tá? Para quê? Para a gente poder expandir a palavra eu insisto a palavra, porque eles usam como palavra, a gente tem que usar também. Sabe por quê? Porque é falar, é dizer, é colocar para fora aquilo que teu coração diz, aquilo que teu orixá te manda. Né? É sagrado. Não, e até para o pessoal ter o entendimento, isso é muito interessante, para ver o que é o culto afro, para eles terem um entendimento de como funciona e não como nós somos taxados de pais, mães de encosto, que nós fazemos um trabalho e largamos na esquina. Isso é importante. Tá? E até teve um irmão aqui que comentou sobre isso. Uhum. Isso, o Diógenes, eu acho. Não, desculpa. Giovanni. Ele falando do preconceito não é só com batuque, sim, e também com Exu. Eu estou entendendo e já vi em algumas postagens e algumas conversas comigo, o povo está entendendo que a intolerância religiosa ela acontece só com quem é de nação e de candomblé. Não. Eu realmente ouvi isso e agora eu vi por isso. Não, ela acontece com o pessoal que pratica o culto ao catiço, com Umbanda. Exato. Ela acontece com os espíritas, e se nós fizermos um apanhado nacional, nós vamos ver leis municipais, estaduais eles não estão conseguindo. As leis estaduais estão sendo derrubadas, mas municipais sim. Muitas leis municipais cerceando os direitos do pessoal que pratica catiço, da Umbanda, da Quimbanda, das nações africanas, bem amplos os ataques, assim, e é por isso que todos nós precisamos estar lá. Posso fazer um convite aos senhores? Precisa do microfone para o convite. É que nós temos uma questão que hoje tem um show, né, Bon Jovi, no Beira-Rio, no Bon Jovi. Quando começa o show e futebol, o que acontece? Cai.
cai a live, cai o sinal. Mas aí não caiu ainda. Não caiu ainda. O que está caindo, na verdade, é a bateria do celular de todo mundo aqui. A bateria já caiu também. Nós já estamos Só poderia frisar uma coisa bem rápido, Pai Mário. Assim, ó, o pessoal tem que entender também uma coisa. Eles entendem como o termo de intolerância religiosa. O que acontece é intolerância religiosa, aquilo tem que ser levado... Esse termo, não. Gente, isso aí, constitucionalmente, fere vários direitos. Direito à propriedade, direito a culto, direito de ir e vir e permanecer, tá? Direito à integridade física, tá? Ninguém quer um filho da gente, ninguém quer uma pessoa, nós mesmos sendo apedrejados, sofrendo uma surra, tomando um tiro, ninguém quer isso. O pessoal tem que entender que entra em esfera civil e entra em esfera penal. Não é só o termo intolerância religiosa, injúria racial. É uma série de coisas envolvidas nisso. Terrorismo também. E a gente vê que isso aqui, ó, em segundos, em minutos que nós estamos aqui, há 60 minutos, já fomos atacados. Sim, né? Já fomos atacados. Quer dizer, se for calcular isso em proporção, até, André, tem o Omorixá Daniel, colocou aqui sobre a Associação Rio-Grandina de Umbanda e Terreiros de Matriz Africana. Está junto nessa luta pela defesa da tradição, né? Sim. E que vai ter um seminário, o primeiro encontro dos povos tradicionais de matriz africana da cidade de Rio Grande, nos dias 16, 17 e 18 de novembro. Desculpa, pai André. Pessoal, nós temos que lembrar uma situação. Nós estamos falando de Porto Alegre, mas nós estamos falando de todo o Rio Grande do Sul. Eu já vou passar para o André. Todo o Rio Grande do Sul. E quando você for votar... Brasil. Todo o Brasil. Não, mas vamos colocar aqui, porque, infelizmente, continua essa espécie de separação que não existe. Amanhã tem mobilização em Caxias, por exemplo. Tem Caxias também. Pessoal, vamos conversar, vamos colocar... Pessoal de Caxias, ir amanhã na mobilização de Caxias. Nós temos mobilização em Passo Fundo, nós temos mobilização em Caxias. Então as pessoas de Caxias, as pessoas de tradição tem que estar lá. O pessoal de Caxias tem que estar lá. Quem puder sair de Porto Alegre e ir a Caxias... Quem quiser se nortear lá em Caxias, está a cargo a responsabilidade do Pai Carlos de Iemanjá. Do Pai Carlos de Iemanjá. Nós temos que nos unir. Nós temos que fortalecer. E outra, não podemos mais escalar. Principalmente por esse racismo velado. Meu filho sofreu racismo velado. Meu filho chegou em casa me questionando sobre o abate, sobre o que eu fazia, se era errado ou correto. Aí um dia, meu filho, por que tu faz isso? O que aconteceu contigo? O que mudou a tua opinião, que tu amava tanto os orixás? Ele, não, é porque eu conheci o Deus maior. E quem é Deus maior? Ele me apontou o quadro de Jesus Cristo. Não, meu filho, esse não é Deus maior. Deus maior é os meus, que são guerreiros, que são poderosos, que trazem sabedoria. E aí fiz toda uma contralavagem, digamos assim. Fiz uma releitura. Mas esse também pode ser o Deus maior, mas Deus maior de alguns. Mas aí eu falei para ele, olha, esse Deus maior teu existe há 2017 anos, os nossos existem há 10.059 anos. A nossa religião é milenar, muito mais antiga que a deles. Para mim, eu sou radical em algumas coisas. Porque eu sou filho de Ogum, né? Aqui o mais docinho é o Pai Mário, que é de Oxalá. A minha esposa já está me olhando. Nem tanto, a minha esposa já está me olhando com aquele olhar 43. O meu Olaela, o Ifategi Alvorani, ele falou, babá, tu não, mas eu vou falar. Para mim, Jesus é como se fosse um Buda. É como se fosse Hare Krishna, é como se fosse qualquer médium. É uma denominação. É uma denominação. Para mim também. Eu não tenho assim, as pessoas, porque o grande mestre, ele não é nada para mim. Para mim, a minha leitura de sagrado é enquanto os orixás. Oxalá, Ogum, Bará. Respeito a caminhada de Jesus, como respeito a caminhada de Buda, como respeito a caminhada de todos os mestres. Mas nós temos que parar de vestir o sincretismo, a roupagem católica, cristã e evangélica. Cristo fez o trabalho dele para quem? Para o judeu, para o cristão, mas não para o negro. Aliás, em nome de Cristo, houve o holocausto negro que é negado no Brasil. Mas a Igreja de Cristo, a Igreja de Cristo foi para na África. O microfone. Sem microfones não chama. A Igreja de Cristo, pai André, foi para na África. Ela foi para a África e foi cuidada pelo negro. A Igreja de Cristo foi... o material de sincretismo da igreja, quando teve a batalha por Israel, por Jerusalém, foi para na África. Então nós temos que ter esse cuidado. Eu preciso voltar lá para o estúdio, para o suíte lá, gente. Eu queria só pedir uma coisa para os irmãos. Primeiro, nós somos povo educado, ok? Vai ter certamente pessoas querendo nos atingir nestas manifestações que nós vamos fazer. Aqui está a tua arma.
Ah, porque Filma tu é isso, tudo. porque tu Filma é aquilo, ó. Vou te filmar, meu amigo. E fica quieto. E fica quieto, não diz nada, não briga, não diz nada e posta e usa isso aqui, porque se tu pegar, como o pai André disse, se pegar, for a ter um cartório e registrar, tu vai e faz o BO, ok? Mas aqui é a tua arma. Já que eles querem usar uma arma contra nós, vamos usar da melhor maneira possível a nossa defesa. É importante que se diga que tem grupo de advogados que vão estar lá. Então, assim, se precisar nos Roberto procurar... é advogado, tem nós vamos várias ter a Jade pessoas, Miralles, advogada. a Bianca. Inclusive, vou oferecer a Bianca, eu conversei hoje com o Roberto, e nós vamos deixar à disposição, nós estamos pensando agora em criar um grupo de advogados especializado em combate. O Roberto já é, mas existe agora, aumentar isso para poder receber os processos, um grupo de advogados especializado no combate de intolerância religiosa. O Roberto já tem um script, né, Roberto, sobre como fazer uma queixa-crime, fazer a denúncia na delegacia de polícia, no Ministério, e fazer o BO na delegacia de polícia. Gente, nós não podemos mais nos omitir. E eu vou procurar meus direitos em relação a Paulo Marta, porque eu tirei um print screen no momento em que ele fez aquela injúria, né? E eu vou, sim, na delegacia, vou postar depois a foto de eu ir lá na delegacia e fazer ali uma queixa. E aqueles que são fake, que acham que não, você tem IP na sua casa, tem uma forma toda de rastrear. A gente já conseguiu rastrear, a Polícia Federal consegue rastrear, então não... Conseguiu rastrear os milhões lá que estão guardados, vamos rastrear o Paulo Marta, que é o peleiro. E da internet, da questão virtual, crime virtual. Mas eu acho que é só importante dizer também, do dia 1º, sobre a questão da independência. Com certeza. Eu acho que o Thiago... vocês, mas eu preciso voltar para lá, tá? Pessoal, deixar bem claro, tá? Essa mobilização, ela não tem ligação alguma com partidos políticos, tá? Está sendo feita de forma independente, nem com federações. A gente está fazendo diretamente voltada ao povo de matriz afro, tá? Tá eu, o pai André, Roberto, a gente está também como organização disso, tá? Coordenação da mobilização, mas não tem de forma alguma algum cunho partidário, tá? É muito importante colocar que é uma muito importante isso. Do povo que defende e nós gostaríamos muito que vocês também tivessem voz com isso, tá? Seja no dia, eu disponibilizei meu telefone e meu WhatsApp para vocês, tá? Através do banner. Então é importante que vocês tragam ideias, que vocês conversem, porque a gente se conversa diariamente, tá? E principalmente que tragam casos que tenham acontecido, casos concretos de intolerância. Quem puder imprimir. Isso aí é importante. Porque as pessoas têm que ter uma noção que na Secretaria de Direitos Humanos aqui do Estado do Rio Grande do Sul não existe um relato. Precisamos de dados. No Brasil, não, no Brasil tem. Muito pouco. Não tem em outros estados. O nosso não, estado eu tô falando é mais no Brasil. Nacionalmente tem o Disque 100 que não tem praticamente nada de dados. Não, mas o nosso estado é o pior, porque o nosso estado não tem nenhum dado. E é através dessas mobilizações que a gente vai criar essa consciência. Nossa live acho que foi muito importante. Como muito assim? obrigada. Como assim? Nós vamos embora já? Mas tem que continuar. Nós já estamos há mais de uma hora, não é? Eu continuaria 2, 3 dias. Já te falei isso, né? Eu ficaria mais tempo. Mas a gente tem que encerrar aqui, até porque nós temos eu tô sem bateria, acabou, não consigo ver. Geral. Vai que entra outro espírito aqui, pouco iluminado, a gente não vai conseguir responder. Fica convite aí da mobilização contra a intolerância religiosa, no dia 1º de outubro, Parque da Redenção, em frente ao Monumento Expedicionário. O pessoal perguntou o horário. É a concentração a partir das 9 horas da manhã, tá? E eu gostaria também de estender o convite, não só aos simpatizantes, aos adeptos da religião, mas também como aos meus irmãos de tambor. Estão todos convocados mais uma vez, assim como foi em 2015 na PL 21, em todos meus irmãos, com seus tambores, seus AGs, seus GANs, que estejam todos presentes, que a nossa religião não vai ser calada, o nosso som não vai ser abafado, as nossas vozes vão continuar, meus irmãos. Que as federações estejam presentes também. É importante que estejam lá, as lideranças religiosas estejam presentes lá. Eu acho que é fundamental. Os parlamentares que passarem também, que se comprometam com isso, mas que passem, se comprometam. Porque tudo também. vai ser filmado, tudo vai ser gravado e num ambiente de paz, né? Respeito. E se houver alguma agressão, por gentileza, documentem e relatem. É isso, né, gente, por hoje, mas temos até o dia 1º de outubro e vamos acompanhando as cidades aí do interior do estado e nacional, tá?
Isso, gente. Aqui o Pai Mário deu a ideia do pessoal enviar as imagens, né? Pra gente também colocar nas nossas lives, etc. Pra gente poder... Eu provavelmente... Vocês têm dúvida que eu vou estar lá dia 1º? Não. É importante assim, ó, vai iniciar às 9 horas. Sim. Mas assim, a concentração é às 9, 10, 11 horas, não está lá ainda. Nós vamos estar fazendo live de lá e mandem seus vídeos que a gente vai colocar aí nesse canal aberto. Beijo no coração, meu agô a todos. Obrigada. Obrigado.